Você com certeza já viu estampada por aí. O que ninguém pergunta para os motoristas é como eles estão se sentindo. Mercedes-Benz apresenta Como Estou Me Sentindo. A plataforma que vai colocar motoristas em contato direto com especialistas que vão ajudá-los a superarem os desafios da profissão. Acesse o site, faça seu cadastro e participe. Aqueles que movem o mundo merecem todo cuidado. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Jesus da Mercedes-Benz. Estou aqui para dar início a mais uma live do projeto Como Estou Me Sentindo. Desenvolvido especialmente para você, motorista, autônomo, com o intuito de te ouvir e ajudar a superar os seus desafios do dia a dia. Hoje, nós vamos falar sobre a saúde e o gerenciamento da sua vida financeira. Para esta live, temos um convidado muito especial, o professor Marins, que é antropólogo, especialista em sucesso pessoal, profissional e empresarial, para falar um pouco sobre a situação atual do Brasil e as oportunidades para o processo da retomada. Aproveite o conteúdo e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vá enviando no chat que no final a gente vai ter um bate-papo aí de perguntas e respostas com o professor. Boa tarde, professor Marins. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, vocês aí que estão me ouvindo. É um enorme prazer, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente comentar alguma coisa sobre o que eu acho que vai acontecer com o Brasil pós-pandemia, o que é que vai acontecer hoje e o que a gente pode esperar, né? O que a gente pode ter como depois dessa crise, né? Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito importante. Primeiro, sejam bem-vindos vocês todos, né? É uma honra eu estar aqui com vocês. Eu sou antropólogo, né? Antropólogo estuda ser humano, né? Anthropos em grego é ser humano e logos é estudo, aquelas coisas. Bom, mas deixa eu contar para vocês. Crise, a palavra crise vem do grego, que quer dizer peneira, peneira. Não é? A origem da palavra crine é passagem, separação. É a mesma origem da palavra crivo do chuveiro, que separa o duto d'água em jatos menores. A palavra criticar, quando eu pego um tema, separo, me aprofundo. Crise em grego, então, é peneira. O que a peneira faz? A peneira separa. O que é bom passa, o que não é bom é jogado fora. Por isso que no Ocidente a gente fala passar pela crise, porque a crise é uma peneira. Em tempos bicudos como este, né, de pandemia, de dificuldade, a malha da peneira fica mais fina. Só vai passar quem for realmente muito bom. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que prestar atenção? É o que nós temos que fazer para passar na peneira dessa crise. Porque o mercado está peneirando a gente, os patrões estão peneirando a gente, né? Os clientes estão peneirando a gente, né? E a gente precisa ser muito bom para passar nessa peneira. Então, a primeira coisa que eu queria pedir a vocês, né, que estão aí me ouvindo, é que a gente, durante esse período, que a gente está um pouco mais parado, né, quem está mais parado, né, ou que a gente está mais em condição de pensar, de raciocinar, né, embora não esteja muito parado, a gente está vendo a situação, a gente comece a pensar no futuro. A gente não fica especializado em Covid-19. A gente não fica especializado em coronavírus, porque nós não vamos viver desse vírus. E uma virose, né, ela tem tempo determinado para acabar. Né? Toda virose, a gente não sabe quando é, mas ela termina. Ela não é uma coisa que não tem fim. Então, nós temos que lembrar isso. Lembrar que agora é a hora de eu ficar imaginando o que eu posso fazer de diferente, de melhor, para passar na peneira dessa crise que nós estamos vivendo. Então, a gente, às vezes, a gente tem que lembrar que como o mercado, né, o cliente, os fornecedores da gente, tudo, estão peneirando a gente tem que ser melhor.
a gente tem que passar de bom, se a gente já era, para ótimo e de ótimo para excelência, né? A gente tem que se deixar contaminar agora pelo vírus da excelência. O que é que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que prestar atenção em tudo que eu fizer, eu consegui fazer com muita atenção aos detalhes, com muito comprometimento, fazer muito bem feito, tudo, sabe? Terminar aquilo que eu faço. Agora é hora, gente, de a gente dar uma parada para reavaliar a situação pessoal e profissional, principalmente profissional da gente. A gente vê os parceiros da gente que valem a pena para a gente manter bons relacionamentos com bons parceiros, gente que vai, na verdade, agregar coisas boas para o futuro da gente. Então, este é o momento principal. E nós temos que lembrar que nós estamos num país onde o futuro é muito maior que o presente e muito maior que o passado. Gente, eu faço, pela minha profissão, lives todos os dias, né? Agora mesmo à tarde, né, antes dessa, eu estava fazendo uma live com uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, né, com centenas de hospitais e tudo, que é uma multinacional, que está, na verdade, querendo investir cada vez mais no Brasil. Eu tenho feito lives com o pessoal da Alemanha, pessoal, fundos de pensão, fundos de investimento dos Estados Unidos, da Espanha, e eles estão todos muito interessados no Brasil, interessados na área da infraestrutura, na área de rodovia, de ferrovia, de portos, de aeroportos, e na área do saneamento básico. Então, nós estamos prevendo, gente, que nós vamos receber muito dinheiro, quase R$ 1 trilhão em investimentos, né? Então, bancos de investimento, bancos, fundos de pensão estão muito interessados no Brasil. Por quê, gente? Porque nós, brasileiros, é bom eu falar isso, né? Para a gente ter um pouco dessa visão um pouco mais global, para entender por que o futuro do Brasil é maior que o presente, maior que o passado. Nós, brasileiros, gostamos muito de nos comparar com os Estados Unidos, né? Com a Europa, com o Japão, né? A gente sempre se compara com esses países, né? Mas o mundo investidor não nos compara com eles, porque os investidores, quem são? Que nem a Mercedes, são alemães, né? São americanos, são europeus, em geral, são japoneses, em geral. Eles não nos comparam com eles, né? Os alemães não nos comparam com alemães. Eles nos comparam com quem? Com a Tailândia, com a Indonésia, com a Malásia, né? Com as Filipinas, com o México, com a Argentina. E eu, por profissão, sou obrigado a ler os jornais diários desses países, porque eu, como trabalho com esses investidores internacionais, eu tenho que ter argumentos para discutir com eles. E a situação do Brasil, comparativamente com esses países, com quem eles nos comparam, é muito positiva, né? Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo só. A Índia, para vocês terem uma ideia, tem 25 idiomas oficiais, né? Línguas oficiais, né? 325 idiomas, sendo 25 oficiais. Nós temos um país de 8.515.000 quilômetros quadrados, um idioma só, não é? Nós temos, por exemplo, 17 mil quilômetros de fronteira, não temos nenhum problema de fronteira. É um dos únicos países do mundo que não tem problema de fronteira, né? Nós temos 8.000 quilômetros de praia, com 40 portos ativos, né? Com um mar territorial para produzir alimentos na aquicultura, né? Por exemplo, nós, gente, temos a melhor agricultura do mundo hoje, né? Reconhecido até pelos americanos, né? Nós somos o maior produtor de soja, café,
Enfim, nós temos aí, a gente, para vocês terem uma ideia, só na agricultura brasileira, a gente alimenta quase 1,3 bilhão de pessoas, né? Que é quase a população inteira, para vocês terem uma ideia, da Índia, né? E quase da China, que é 1,4 bilhão de pessoas. O Brasil é capaz de alimentar sozinho quase gente, né? É uma China inteira. Então, nós temos vantagens muito grandes, né? Um único idioma, um sistema bancário que é muito bem avaliado no mundo inteiro, um sistema de seguros, uma indústria automobilística muito forte, como vocês conhecem, a Mercedes, né, que está há muitos anos no Brasil, é uma empresa considerada pelos brasileiros como uma empresa brasileira já. Vocês sabem disso. Ninguém aqui fala que a Mercedes é alemã. Para nós, a Mercedes é brasileira, né? Então, isso também é uma vantagem, né? Quando o estrangeiro vem e investe no Brasil, pode reparar, a empresa vira brasileira. Tudo isso são vantagens que só mesmo quem estuda, como eu, que sou obrigado a estudar, né, o mundo inteiro, que vê essas vantagens comparativas que o Brasil tem. Uma delas, por exemplo, né, é o sistema de consórcios, nós temos o seguro no Brasil, que é muito bem estruturado, né? Nós não temos problema com o setor de seguros, e assim por diante. Então, a gente pode confiar nessa infraestrutura que o Brasil vai ter. Nós tínhamos, que problema que nós temos? Nós temos um problema na agricultura da porteira para fora. Vocês motoristas, principalmente de caminhões, vocês sabem que o nosso problema está nas estradas. E para terem uma ideia, o investimento internacional que eles querem vir na infraestrutura brasileira, principalmente nas rodovias brasileiras, para exportação e nos portos, é muito grande. Então, eu acho que nós temos agora essa primeira coisa que eu queria falar para vocês, é essa visão. Primeiro que crise é uma peneira, e nesta peneira dos investidores, o Brasil está sendo visto como um país positivo. Nessa peneirada que os investidores estão dando, a gente acredita, né, não sou só eu, né, vocês podem ler nos jornais e tudo, né, que o Brasil vai passar nessa peneira da crise melhor do que os seus países concorrentes. Só para vocês terem uma ideia, a Indonésia é formada por 17.600 ilhas. Você imagine governar um país com 17.600 ilhas, é quase ingovernável. Com ilhas, com movimentos separatistas, tudo isso nós não temos no Brasil. Então, a segunda coisa, e nós, o que nós podemos fazer? Nós temos que lembrar quais são as características do ser humano, que eu queria, como antropólogo, falar para vocês. O que separa, gente, o ser humano dos outros animais? É a inteligência e a vontade. Agora, prestem bem atenção, a inteligência, ela é só uma luz que ilumina o caminho, mas ela sozinha não me faz caminhar, não é? Por isso que tudo, ela é luz. Tudo que se refere à inteligência, podem reparar, se refere à luz. Você é brilhante, fale mais claro. Como que pode falar claro? Gente, claro não é luz? Vou esclarecer você. Não é verdade? Quer dizer, é só uma luz, né? Então, a inteligência, ela dá para a gente a capacidade de eu discernir, de eu distinguir, de eu optar. Mas é a vontade que vai me fazer fazer. Entenderam? A inteligência mostra o caminho e a vontade é que tem que me fazer seguir o caminho que a inteligência mostra. A prova, gente, é que todos nós conhecemos, todos vocês conhecem, amigos, colegas de classe da gente, de escola, parentes nossos, muito mais inteligentes que nós, segundo nós mesmos, não é nem segundo os outros, e que vive numa draga desgraçada. Cadê aquele tio nosso que é tão inteligente? Cadê aquele colega que só tirava 10, 10, 10? Onde é que ele foi parar? Né? Cadê? Enfim, a inteligência... Tem gente que é muito inteligente, mas não consegue sair do canto, porque a inteligência é só um farol.
É como você no caminhão liga o farol, ele ilumina, mas só que se você não engrenar a marcha, ele não anda, ele só ilumina. Entenderam como é? É a vontade que vai você fazer caminhar. A vontade é que é livre. A inteligência é criadora, mas a vontade é que é livre. Então, vou dar um exemplo para você. Se eu souber que fogo queima, não há como a minha inteligência me dizer, até eu morrer, que fogo não queima. Ela não tem essa liberdade. Mas, embora eu saiba que fogo queime, se eu quiser, eu coloco a mão no fogo e deixo queimar. É a vontade que é livre. Né? Por isso que greve de fome é tão simbólica na sociedade humana, porque o ser humano é o único animal capaz de fazer greve de fome. Não é? A minha inteligência me diz, se você não comer, você morre. Não é? O meu corpo me dá a fome para que eu me lembre de comer. Né? A fome é uma parte do instinto para eu lembrar de comer. Não é? Eu sei que se eu não comer, eu morro. Mas se eu quiser, eu não como e morro. Não é? Por isso que qualquer um que faça greve de fome sai na primeira página dos jornais, porque é o único animal. Vocês nunca ouviram falar de um gato que tenha feito greve de fome contra Whiskas, lá, aquela ração, ou um cachorro que tenha feito greve de fome contra a ração da marca que ele não gosta. Então, o ser humano é livre pela vontade. E nós temos universidade, faculdade, curso, escola para educar a inteligência, e a gente não tem nenhum curso para educar a vontade da gente. Então, a gente não é fraco de inteligência, a gente é fraco de vontade. A gente precisa voltar a querer. Entendeu, gente? A gente precisa arrancar de dentro de nós aquela pessoa morta, desistente, acomodada, abúlica, que a gente chama, né? Tirar ela para fora, dar umas palmadas nela e fazer ela voltar a querer. Porque não adianta agora a gente ficar chorando. Entendeu? Quer dizer, agora eu tenho que respirar, tentar usar toda a minha inteligência para iluminar o que eu posso fazer. Né? Eu sou motorista de van escolar, mas agora não tem aula, como que eu faço? Né? Então, a minha inteligência, com calma, ela vai iluminar um caminho. O que eu posso fazer com a minha Sprinter? O que eu posso fazer? Será que eu não posso entrar em contato com uma... Vou dar um nome aqui, não devia nem dar, uma Jadlog, eu sei lá quem, uma coisa, e perguntar assim, gente, eu tenho uma van, não dá para eu fazer umas entregas aqui? Eu não sei se é possível ou não na sua região, eu digo, você que tem que saber. Né? Eu digo, o que você não pode é ficar esperando para ver o que vai acontecer. Você não pode ficar com dó de si mesmo, com pena de você, porque ninguém vai resolver o seu problema, é você que tem que resolver. Agora, se você tem uma pequena empresa, por exemplo, né, você não sabe, procura o Sebrae. O Sebrae existe para isso. Ah, mas não tem Sebrae na minha região. Tem online. Procura. Mas o que você não pode é ficar parado esperando que alguém vá resolver o seu problema. Então, você tem que dominar a sua vontade. Dominar vem do quê? De dominus. O que é dominus? Né? O antropólogo estuda linguística, né? A origem das palavras, chama etimologia. Dominus vem de senhor, você tem que ser senhor, né? Da sua vontade. Você agora, por mais difícil que seja, você tem que ser o roteirista da sua história. Você tem que ser o protagonista da novela da sua vida, da sua novela, porque ninguém vai ser. Então, que nem, por exemplo, né? Mas eu estou sem motivação. Agora, deixa eu explicar para vocês. Motivação, né? Meu programa de televisão chama Motivação e Sucesso, né? Tudo meu é... Professor Marins é conhecido pela motivação. Mas motivação não é autoajuda, motivação não é emoção. Motivação são os motivos, as razões de ordem lógica, racional, motivos pelos quais eu vou agir. Motivos pelos quais eu vou fazer as opções que eu vou fazer na minha vida. Se eu não tiver os meus motivos, eu sou uma pessoa desmotivada, não é isso? O prefixo des, na língua portuguesa, é um prefixo de negação. Pode ver, descascar é tirar a casca.
desatualizado, não atualizado, desmotivado, sem motivos. Se eu não tiver os meus motivos, eu vou ter que viver pelos motivos dos outros. Então, agora, você tem que tomar cuidado com os maus conselheiros. Você agora tem que se cercar de gente boa, gente que você sinta que quer o seu sucesso, para que essas pessoas ajudem você a fazer as escolhas certas. Não é? Então, preste atenção agora. Né? Então, você tem que parar, pensar na sua realidade concreta. Você tem que ter humildade. Olha que bonito, gente. A palavra humildade, isso que é coisa de professor, né? A gente ficou eu dando aula aqui para vocês, até fico com vergonha. Olha, humildade, a palavra humildade, sabe de onde ela vem? Vem de humus. Sabe o que é humus? É chão. Chão, não é? O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que tem os pés no chão. E todo mundo que tem os pés no chão sabe que ninguém chega ao pódio sozinho, você vai precisar de gente. Então, se você não tiver os seus motivos, você vai ter que viver, sei lá, pelos motivos das novelas, pelas histórias que contam, às vezes, na televisão, ou, às vezes, amigos maldosos, e, olha, eu vou dar um conselho para você, assim, bem forte, bem claro. Cuidado com gente que vem mentir para você, porque agora tem muita gente mentindo, está todo mundo com dificuldade e sempre aparece alguém que diz, ó, este mês fiz tanto, este mês ganhei tanto. Será verdade? Será verdade? E daí você fica assim, eu nessa desgraça, e eu nessa... Será que é verdade? Cuidado. Cuidado com parentes, cunhados, né? Desculpe de eu falar isso, mas cuidado com gente que vem com umas histórias meio mirabolantes para você e você acredita, sabe? Então, agora você tem que ser o roteirista da sua história. Você tem que procurar a saída para você. Agora é hora de você pensar realmente o que eu posso fazer. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde é isso. O ser humano é inteligente e livre pela vontade. Agora, prestem atenção, porque vai complicar o que eu vou falar para vocês. Daí, eu dava aula de uma matéria mais complicada, chamada antropologia filosófica. Olha que nome louco, né? Que é como os filósofos estudam o ser humano. Daí os filósofos perguntam assim, eu sou inteligente e sou livre pela vontade, mas quando? Agora preste atenção que isso pode salvar a vida da gente. Essa pergunta é feita, agora prestem bem atenção, hein? Porque aquilo que eu fiz, aquilo que eu comi, aquilo que eu pensei, aquilo até que eu falei aqui, há 1 minuto atrás, não me pertence mais. Eu não sou livre, nem sou inteligente há meia hora atrás. Se eu tivesse tomado um café agora, antes de começar a live, e esse café esteja me fazendo mal para o estômago, eu posso tomar um balde de sal de frutas agora, mas eu não posso deixar de tomar um café que eu já tomei. Então, o passado, ele já foi. Ele é, como a gente chama em filosofia, de inexorável, ou seja, ele já foi, ele não tem jeito. Né? E tem uns filósofos franceses que provam que a gente passa 70% do tempo vivendo o passado. Em vez de viver vivendo o passado, com sentimento de culpa. Ah, não devia ter feito isso. Ah, não devia ter falado. Ah, eu devia ter dito. Eu devia ter vindo. Eu não devia ter ido. Né? Eu devia ter pego outro emprego. Eu devia ter sido funcionário público. Eu devia ser sei lá o quê. A gente fica dirigindo, olhando pelo retrovisor. Eu pergunto para vocês, dá certo, vocês motoristas? Não dá. A gente passa com sentimento de culpa. Grandes culpas, pequenas culpas. Né? Não devia ter comido esse quindim. Eu não devia ter ido naquela festa. Eu não devia ter... enfim, não devia ter comprado esse caminhão. Eu não devia ter pego aquele emprego. Gente, esqueça. O passado já foi. Não te pertence mais. 1 minuto atrás não me pertence. Eu não sou, filosoficamente falando, eu não existo
há 1 minuto atrás. Da mesma maneira, gente, eu não sou, não existo daqui a 1 minuto. Eu não sou. Eu termino essa live com vocês e vou embora para minha casa, que eu estou aqui no meu escritório. Eu pergunto, quem garante que eu vou chegar lá? Né? Olha, quem garante o minuto seguinte? Fale para mim. Não é? Quantas histórias a gente tem de pessoas que estavam bem e no minuto seguinte não estavam bem. Não é verdade? Quer dizer, então o futuro, seja ele 1 minuto, meia hora, 20 anos, não me pertence, eu não sou, não existo daqui a 1 minuto. E esses filósofos, eles dizem que nós passamos 25% do tempo vivendo o futuro. Sabe com qual sentimento? Ansiedade. E não vai dar certo. E eu não vou mais conseguir, eu não vou sair do buraco, eu vou perder meu caminhão, eu vou perder minha van, eu vou ser mandado embora dessa empresa de ônibus. Ansiedade é medo do futuro. E pode ver que a gente vive ansioso. Quando tudo está bem na vida da gente, quando tudo começa a ficar direitinho, a gente fica ansioso, fala, tá bom demais para ser verdade, alguma desgraça vai acontecer, a gente bate na madeira, não é isso que a gente faz? Quer dizer, a gente vive ansioso. Agora, gente, 1 minuto à frente não me pertence, eu não sou, não existo. Não é que eu estou planejando o futuro, eu estou vivendo um futuro que eu não sei. Como vai ser 2021? Alguém sabe? Alguém pode chutar, a gente pode falar, pode achar. Né? Eu, por exemplo, que faço essas lives internacionais, acredito que... Mas quem vai ter certeza absoluta do amanhã? Ninguém. Então, prestem atenção. Se 1 minuto atrás não me pertence, se eu não sou, se eu não existo, 1 minuto atrás. Se 1 minuto à frente não me pertence, se eu não sou, se eu não existo, daqui a 1 minuto. Quando é que eu sou? Quando é que eu existo? Só no aqui e agora. Eu só existo aqui e agora. Gente, toda a minha vida, eu tenho 31 livros escritos, programa de tudo, não tem sentido nenhum, a não ser estar falando aqui para vocês, né, clientes, amigos da Mercedes-Benz que eu não conheço. Eu não estou vendo nenhum de vocês. A minha vida inteira se resume em estar aqui falando para vocês. E a palavra resume é a coisa mais bonita do mundo. Olha de novo o professor aqui. Resume significa recomeçar. Nas máquinas antigas, garanto que tem uns velhos aí que nem eu assistindo, né? Nas máquinas inglesas, americanas antigas, o botão que liga e desliga estava escrito resume. Resume. Você liga e desliga. A vida recomeça a cada instante. Então, por isso que ninguém tem o direito de ser metido, ninguém tem o direito de pensar que tem o rei na barriga, ninguém tem o direito de desprezar ninguém, ninguém tem o direito de se economizar. Eu vou me economizar para quando? Para hoje à noite, quando eu for jantar. Eu não sei se eu vou estar lá. Então, gente, o que nós temos que fazer? Viver com toda a intensidade o momento presente, a vida da gente, a família da gente, os filhos da gente, o caminhão da gente, a van da gente. Cuide daquilo que existe, daquilo que você tem. Agora, prestem atenção, viver não é fazer. Isso, em filosofia, a gente chama de ativismo. Eu faço, eu mato 1 leão por dia. A pergunta é, será que o que você está fazendo é o que você deveria estar fazendo? Será que você não é uma pessoa muito ativa e pouco produtiva? Tem uma hora, gente, e agora que eu quero que você preste atenção, que viver o momento presente é parar para pensar. E agora, o que eu posso fazer com a minha vida, com a realidade que eu tenho aqui, concreta? Como que eu posso cuidar melhor da minha família? Como eu posso, com todos os problemas que nós temos hoje, porque todos nós temos problema, não é? Eu, por exemplo, gente, sempre vivi de fazer palestras abertas, palestras para a empresa, acabaram todas, não é verdade? Quer dizer, então,
como que faz? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso aprender coisas novas que eu não sabia? Como que eu posso... Mas assim, no momento presente, tem uma hora que viver é planejar. Tem uma hora que viver é cuidar, é conversar com a esposa, com o marido, olhando nos olhos, conversar com os filhos, sabe? Cuidar das poucas coisas que a gente tem, da van da gente, do caminho, para não deixar agora, por exemplo, sabe? Aqueles bens que nós temos, eles também se deteriorarem, por falta de manutenção, por falta de cuidado. Sabe? Então, o que é viver o momento presente? É você usar toda a sua inteligência e toda a sua vontade para fazer aquilo que você deve fazer, que a sua inteligência vai iluminar você para fazer. E ninguém tem essa receita, gente. Sabe, a grande verdade é que ninguém tem. É você que tem que ser o roteirista da sua história. Agora, daí, então, vamos lá. Eu sou inteligente, livre pela vontade, só sou inteligente, livre agora, aqui e agora, né? Eu só existo aqui e agora. Vocês já fizeram a conta, né? Porque vocês eu sei que são bons de conta, né? 70% vivendo o passado, 25% vivendo o futuro, sobraram só 5% para o presente. Pode ver, nós nunca estamos aqui, gente. Sabe, eu tô falando aqui com Jesus, pensando no recado que eu tenho que dar para a Tatiana. Eu estou falando com a Tatiana, lembrando o recado que eu tenho que dar para o Ernesto. Eu nunca estou aqui, eu nunca estou ali. E tem uma coisa, gente, eu coloco a minha felicidade sempre onde eu não estou. O dia que eu me aposentar, daí sim. O dia que essa pandemia passar, daí sim. O dia que meus filhos crescerem, daí sim. O dia que eu vender meu caminhão... Eu pergunto, e hoje? E hoje? Hoje não existe. Não é? A gente nunca está aqui. Pode reparar, outro dia eu estava dando uma aula na USP, gente, e o menino gravando, né? A aula no celular. Eu falei, você está gravando por quê? Ele falou para assistir mais tarde. Eu falei, mas você está aqui, animal. Você não precisa gravar, você está aqui. Não, mas é que ele não estava ali, ele estava gravando que estava ali. Então, gente, nós esquecemos de viver. Pode reparar. A gente virou repórter da vida da gente. Eu não estou assistindo esta live aqui com o professor Marins. Eu estou querendo twittar para alguém que eu estou assistindo a live. Eu estou querendo postar no Face que eu estou assistindo a live. Eu estou querendo fotografar até, mas eu não estou aqui. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se reeducar. E essa pandemia também serviu para isso, para que a gente se reeduque a voltar a ser humano, voltar, sabe, a prestar atenção naquilo que a gente faz, a dar mais valor às poucas coisas que a gente tem. Sabe, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das coisas que essa pandemia ensinou para todo mundo é que não adianta você ser um homem rico de bens materiais, né? É melhor você ser um homem rico, sabe, de valores, de família, sabe, de propósitos, do que de coisas. Porque para que servirão tantas coisas, né? Então, isso tudo, por exemplo, o valor da saúde. Veja só. Então, porque tem coisas, deixa eu falar para vocês que são motoristas, né? Tem coisas que são transitórias. De onde vem a palavra transitória? Vem de transit. Vem de trânsito em latim, que é passam. E tem coisas que são permanentes. O que é permanente? É a sua saúde, a sua família, sabe, os seus valores, o seu relacionamento com o seu Deus. Isso são coisas permanentes, né? Agora, eu pergunto, o que é transitório? Transitório é o seu cargo, a sua função, o dinheiro, né? Vocês se lembram antigamente, né, no interior, aqui onde
onde eu moro, dizia assim, caixão não tem gaveta, né? Você não vai levar nada desse mundo. Então, pode reparar que agora as coisas permanentes ficaram mais importantes. Por quê? Porque nós vimos que eu não posso sair de casa. Né? De repente, eu quero trabalhar e não posso. Né? Não me deixam trabalhar. Né? De repente, eu estou tendo que trabalhar mais mascarado. Quer dizer, como, né? Coisas que são a gente foi obrigado a fazer, obrigada a fazer. Né? Então, vejam, tudo isso é importante. Agora, prestem atenção numa das últimas coisas que eu quero falar para vocês, quero até ver aqui que horas são. É o seguinte, para que serve, então, a inteligência, professor? Agora, prestem bem atenção. A inteligência, como eu disse, ela serve para eu distinguir, para eu fazer opções, não é isso? Mas como que eu vou distinguir o quê? Agora, prestem atenção. Distinguir o que seja essencial, importante e acidental. O que é essencial? É aquilo que eu devo fazer imediatamente já. É aquilo que agora, neste momento presente, mais me leva em direção àquilo que eu quero, ao meu sucesso, aos meus objetivos. O que é importante? É aquilo que eu devo fazer, mas só depois que eu tiver feito o que eu havia antes considerado como essencial. E o que é acidental? É aquilo que eu devo fazer, mas só depois que eu tiver feito o que eu havia antes considerado como importante e como essencial. Parece complicado, mas não é. Deixa eu explicar para vocês. Em tudo na vida, você pode classificar assim. Por exemplo, você recebe uma carga, né? E você vai sair com o caminhão. O que é essencial? Primeiro, você saber as condições do seu caminhão, se está ok, se tem combustível, se tem não sei o quê. Depois, saber o caminho, não é verdade? Quer dizer, depois, se você... Então, o que é essencial? Você verificar se o seu caminhão está em condições ideais para realizar aquela viagem, vamos chamar assim, né? Então, isso é essencial. O que é importante? É você saber o mapa do lugar, seja pelo Waze, seja por onde for, você saber onde é que você vai. Agora, eu pergunto, adianta você saber onde você vai, você ter o mapa, tudo na cabeça, e o seu caminhão não ter condição de ir? Não, então o essencial, primeiro, é o caminhão ter condições de realizar aquela tarefa. Depois que o caminhão, você verificou e o caminhão está tudo ok, daí o essencial desapareceu, você vai para o importante. Agora eu vou ver o mapa, agora eu vou ver onde eu vou. Então, aquilo que era importante se tornou essencial, porque agora o que você vai fazer? Você vai ver o mapa. Daí você viu o mapa, não sei o quê. Daí você vai fazer o que era acidental, sei lá o que era. E assim, na sua vida inteira, a sua inteligência, ela só serve para fazer uma pergunta para você. Preste bem atenção. E agora, o que é essencial? O que eu tenho que fazer agora, neste momento presente? O que eu tenho? Então, quando você chega em casa, por exemplo, de viagem, né? Vocês caminhoneiros, né? Chegarem em casa de viagem, o que é essencial? Será que não é abraçar a esposa, conversar com os filhos, né? Falar, puxa, contar um pouco da viagem, ouvir, né? A esposa ou o marido, né? Ouvir, quer dizer, é isso. Agora, não adianta. Então, a cada minuto da vida da gente, a gente tem que estar perguntando o que é essencial agora. Isso que é viver na essencialidade. Vocês já ouviram falar, passou pela vida como um acidente. Sabe o que é isso? Só fez coisas acidentais. Deu toda a força em coisas que não tinham importância. Sabe? Então, ele não viveu. Então, o que é viver, gente, com sabedoria? Vamos lá. Viver sou eu usar toda a minha inteligência, toda, não é parte. Toda a informação que eu tiver, tudo que eu puder saber, e toda a minha vontade, não é meia vontade, é toda a minha vontade. E dirigir toda a minha inteligência e toda a minha vontade para aquilo que eu defina como essencial no momento presente. Isso que é viver com sabedoria.
Então, gente, deixa eu falar para vocês, a pandemia vai passar, o Brasil vai continuar crescendo, sabe? A Mercedes vai trazer a cada ano mais, ter mais inovações, mais facilidades para vocês adquirirem e renovarem a frota de vocês, sabe? Todo mundo vai estar sempre focado em vocês, focado sempre no cliente final, que é vocês. Vocês são a razão de existir de todos nós, da Mercedes. É você que está aí na boleia do caminhão, você que está aí trabalhando na van, você motorista do ônibus, você é o nosso foco, entendeu? Quer dizer, então todos nós, tudo vai estar conspirando a favor de você. E a pandemia passa, o Brasil cresce, sabe? Sabe? E a gente caminha. Agora a gente tem que aprender a viver mais frugalmente. O que é frugalmente? Sabe o que é frugal? É simples com qualidade. Não é, sabe, a gente tem que cuidar melhor das finanças da gente, não pode desperdiçar muito. A gente tem que viver uma vida mais simples com qualidade. Por isso que a palavra certa é frugal, a frugalidade. Até comer, não é? A gente não pode se entrochar de comida que nem um louco, a gente tem que comer frugalmente. O que é comer frugalmente? Comer bem, mas menos, né? Não pode ter gula, como a gente chama, não é verdade? O que é se vestir frugalmente? É se vestir com uma roupa boa, etc. Não precisa ser de grife, não precisa ser lá essas coisas caras, não precisa, sabe? E aí a gente vai ter uma vida mais regrada, uma vida melhor, né? Então era isso que eu queria comentar com vocês, gente. O futuro do Brasil é maior, prestem bem atenção nisso, que o passado do Brasil é um país muito novo, né? E que o presente do Brasil, né? O futuro é muito grande, o Brasil é muito grande. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, só para vocês verem, eu vou mostrar aqui. Olha o que como é este Brasil, gente, eu quero mostrar aqui para vocês verem, olha. Vocês estão vendo aí na tela? Vocês estão vendo? Esse é o tamanho econômico do Brasil. Para vocês terem uma ideia, por que a gente pode acreditar? Este daqui é o estado do Brasil que tem um país escrito em cima, estão vendo? Este é o país que é mais pobre economicamente, que o estado que está escrito em cima. Então, para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo é mais rico que a Bélgica. O estado do Rio de Janeiro é mais rico, isso são dados de agora, é mais rico que Portugal. O estado do Paraná é mais rico que o Kuwait. O estado do Rio Grande do Sul, não é? Com todos os problemas, crises que a gente pode dizer, é mais rico que a Nova Zelândia sozinha. E assim por diante. Olha, Rondônia é mais rico que o Paraguai. Não é verdade? Então, vocês vejam aí. E este daqui, olha, é o tamanho geográfico do Brasil. Olha o tamanho do Brasil, gente. A Bahia, para vocês terem uma ideia, tem o mesmo tamanho da França. Olha que loucura. Minas Gerais tem o mesmo tamanho da Espanha. Não é verdade? Então, vejam o tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país grande, né? E como é difícil. Olha como o Brasil é grande, gente. Se você for do Acre, né, do ponto, né, extremo oeste até o leste do Brasil, olha aqui, ó, do Brasil, são 4.326 quilômetros. Se você sair de Lisboa e chegar em Moscou, você atravessa a Europa, é menos 3.900 quilômetros. Então, veja o tamanho, né, da nação, do país que nós temos na mão, a possibilidade, um país organizado, comparado com quem? Comparado com Índia, com Indonésia, com Filipinas. Por isso que o futuro é maior que o passado e é maior que o presente. Por isso que a gente pode confiar. Agora, tem uma coisa, gente. Acredite em você. Pense grande, tenha entusiasmo e tenha humildade. O que é humildade, gente? Humildade é você ter o pé no chão e pensar grande. É cabeça nas nuvens, mas pés no chão.
Nunca deu passo maior que a perna agora, sabe? Agora é a hora de você esperar, respirar fundo, manter uma vida frugal e vai dar certo. Pode acreditar que vai dar certo, né? E você precisa ter, aqui eu vou terminar, Jesus, ó, você precisa ter uma coisa chamada entusiasmo. Deixa eu explicar o que é entusiasmo. A palavra grega entusiasmo é o seguinte: em grego é dentro, e theos é Deus, Deus. A palavra entusiasmo significa ter um Deus dentro de você. En é dentro, thuse é Deus. Lembrem que os gregos acreditavam em muitos deuses. Eles iam lá, né, em Delfos, né, na Grécia, e a pitonisa lá, a sacerdotisa, por que os gregos iam lá? Para que, entusiasmados por aquela vidente, eles fossem capazes de fazer a colheita ocorrer apesar dos problemas do tempo. A batalha ser vencida apesar do inimigo ser mais forte. Por isso reis, por isso imperadores todos, né, iam lá no oráculo de Delfos. Ora, hoje nós não somos mais politeístas, nem a gente acredita num Deus só. E quem acredita, né, a maioria, quem acredita sabe que nós temos um Deus dentro de nós, né? Nós temos uma filiação divina, nós temos Deus, isso que é o entusiasmo. Sabe, é você acreditar que você é capaz, é diferente do otimista. Né? O otimista é aquele que diz assim: ouvi o discurso do presidente ontem à noite e fiquei otimista. Li os jornais hoje cedo, fiquei pessimista de novo. Eu ganhei aquele frete, estou otimista, eu perdi o frete, estou pessimista. Ele é um reativo, o entusiasmado não. O entusiasmo acredita menos nas notícias, menos nas coisas externas, mais em si próprio, na sua capacidade de vencer obstáculos, de vencer, por quê? Porque ele acredita que tem um Deus dentro dele. E se ele tem Deus, esse entusiasmo é que vai fazer você ter a força da esperança, a força de acreditar principalmente em você, porque você é capaz, você sabe disso. Se você chegou onde chegou, com o seu caminhão, com a sua van, com a sua profissão de motorista, de coletivo, de ônibus, você sabe que você é capaz. Então, agora é acreditar e pisar fundo. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria, né, conversar com vocês. Né? Agora, se vocês quiserem, dá tempo de eu contar uma historinha final, Jesus? Dá ou não? Dá sim, professor. A gente tem... Prestem atenção, é uma historinha bem rapidinha. Havia uma tribo, lembra que eu sou antropólogo, né? Que morava nas profundezas da caverna, né? Porque há 12 mil anos atrás, as calotas de gelo, né, dos polos se derreteram, os oceanos subiram, os continentes se formaram e veio uma era de cavernas, né? E as pessoas ficaram presas no fundo da caverna. Hoje é fácil explicar isso para aluno. Lembra daquele timinho da Tailândia que ficou preso no fundo da caverna? Foi aquilo que aconteceu. A água subiu e eles ficaram presos. E gerações foram se multiplicando no fundo da caverna, daquelas cavernas, até que numa das tribos, de uma das cavernas, inconformados com aquela escuridão, com aquela ausência de perspectiva, com aquela umidade do fundo da caverna, eles resolveram preparar sua comida, o seu fardel, a sua mochila, e foram viajar pelo interior daquela caverna imensa, né, de quilômetros e quilômetros, aquelas cavernas imensas. E depois de uma semana de viagem, gente, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios, ainda no fundo da caverna, eles viram um ponto luminoso, foram em direção a esse ponto e descobriram o que hoje nós chamaríamos de boca da caverna, de saída da caverna. E quando eles chegaram lá, eles ficaram entusiasmados, boquiabertos, estupefatos ao verem aquelas coisas todas das quais eles nunca haviam ouvido falar. A luz, o calor, o sol, os pássaros, os animais, o verde, as flores, o azul dos céus. Eles ficaram tão entusiasmados que resolveram
voltar para o fundo da caverna para contar aos outros o que eles haviam descoberto. Outra semana de viagem, gente, passando pelos mesmos percalços, rios profundos, penhascos, desfiladeiros, chegaram lá no fundo da caverna, reuniram homens, mulheres e crianças e falaram: olha, gente, se nós formos por aqui, será uma semana de viagem, muitos de nós poderemos nem conseguir chegar, porque nós vamos ter que passar por lugares estreitos, rios profundos, penhascos, desfiladeiros, brigar com animais, mas vale a pena o que tem lá? E começaram sofregamente a descrever o que eles haviam visto. Um falava do calor, do sol, dos pássaros, dos animais, do verde. Quando eles terminaram o relato, os mais velhos, lá no fundo da caverna, disseram: coitados, eles enlouqueceram. Isso não existe. O que existe é este fundo de caverna, essa escuridão, onde gerações e gerações vêm se multiplicando. Algum animal deve lhes ter mordido, estão tendo alucinações, ficaram loucos. E nessa tribo, a pena para quem ficava louco era a pena de morte e mataram todos aqueles jovens. A moral dessa história, que não é minha, é de Platão, gente, do filósofo Platão, é a seguinte: nem pelo fato de terem matado aqueles jovens, as maravilhas que eles viram deixaram de existir. Quem deixou de conhecer foram aqueles acomodados e acovardados no interior da caverna em que viviam. Aqueles que achavam que qualquer pessoa que fosse à frente e falasse qualquer coisa que não fosse desgraça, fundo de caverna, escuridão, problema, era louco e para o louco a morte. Aquele, então, que propusesse uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, esse era mais louco e para ele igualmente a morte. Meus queridos da Mercedes, vocês, clientes e amigos que estão assistindo, agradecendo vocês por tudo isso que vocês me propõem, pelo convite, eu queria dizer uma coisa: vocês podem achar que eu estou louco, vocês podem me matar, mas nem por isso. A realidade e verdade de que o futuro do Brasil é maior que o presente e maior que o passado. A realidade e verdade, gente, que tem muita oportunidade pela frente. A realidade e verdade que a pandemia passa. A realidade e verdade que o que vale é a família da gente, são os valores da gente, são os verdadeiros amigos, é o nosso relacionamento com Deus, isso é o que vale. É a realidade e verdade de que vocês estão ligados a uma marca, gente, Mercedes-Benz, tem alguma coisa que a gente possa falar? Não tem nem o que falar. É uma marca, o que é uma marca de anos, de tradição, alguém ousa dizer que Mercedes-Benz não tem qualidade, ou que não existe. Quer dizer, então vocês estão ligados à melhor marca, a um time vencedor. Quer dizer, tudo isso é verdade, só tem duas coisas. Sabe qual é? Primeiro, é preciso querer. É preciso arrancar de dentro de cada um de nós aquela pessoa morta, búlica, sem vontade, irônica. É preciso querer. É preciso querer. Sabe, se a gente não quiser, tudo cessa. Primeira coisa, é preciso querer. É preciso a gente, sabe, se empurrar para frente. É preciso querer. E qual é a segunda coisa? É preciso que a gente nunca se iluda, gente. E nunca se esqueça que, como qualquer coisa na vida, será sempre uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos, desfiladeiros, e quando você chegar lá, vão chamar você de louco, vão chamar você de louca. Muita gente vai querer matar você, né? Em termos, matar, que eu digo, a concorrência vai querer matar você. Mas, olha, nunca se esqueça que vale a pena o que tem lá. E se vale a pena o que tem lá, vale a pena o quê? Primeiro, vale a pena querer. E segundo, o que vocês mais fazem, vale a pena viajar. E em sentido figurado, viajar não é pegar a estrada, não. Viajar é sair de você, é ajudar o outro, sabe? É acreditar na sua capacidade de servir, de fazer a diferença e fazer um mundo melhor, sabe? Então, a única coisa que um velho professor pode desejar para vocês, né, é isso. Queiram muito essa viagem, gente. E boa viagem. Porque nunca se esqueçam que vale a pena o que tem lá. Muito obrigado, gente.
Um abraço. Professor Marins, muito obrigado, professor. Realmente um conteúdo muito enriquecedor, importante aí para todos os motoristas, professor, clientes e amigos que estão nos assistindo por todo o Brasil. E olha só, professor, algumas situações inusitadas, né? Alguns comentários. Tem algumas perguntas aqui para o senhor, quero fazê-las, mas antes alguns comentários, né? Então vamos lá, estou com outra tela aqui ao lado. Vamos lá, olha só que bacana. Estou pensando em mudar de cidade para recomeçar, né? Mas às vezes o medo me trava. Obrigado pela dica, professor. Outro comentário. Ótimo saber que uma empresa renomada no mundo como a Mercedes-Benz se preocupa com os motoristas que dirigem suas máquinas. Parabéns, outro aqui, parabéns pela iniciativa. Esta pausa para uma reflexão verdadeira é essencial para todos nós. E aqui um comentário inusitado. Um motorista disse assim, olha, estou parado num posto de gasolina e eu estava aqui com o tablet, né, aqui, motorista conectado, né, que nem os caminhões da Mercedes, né, inteligente, conectado e eficiente. Deve estar com Actros lá, hein? Está lá parado assim. Outros colegas viram, perguntaram, disse que estão em 4 ou 5 lá assistindo. Então, é muito legal, olha que bacana. Bom. A gente ia, né, professor? Então, muito legal. Agora é o seguinte, professor, eu tenho algumas, não dá para fazer todas as perguntas que chegaram, mas eu tenho algumas aqui para fazer para o senhor, hein? Vamos lá. Vamos lá, vou selecionar aqui, essa aqui, ó. Tem tudo a ver com esse momento. Professor, sou motorista de caminhão e o meu segmento foi afetado. Diferente de quem entrega produto. O senhor já deu a dica lá da van, né, do escolar. Não consigo encontrar alternativas para retornar ao trabalho e as contas estão apertadas. Eu acho que o senhor já deu a recomendação, deve ter perdido essa parte, mas o que o senhor reforça, professor, para aquele cara que trabalha ele com o transporte, pode ser ônibus, ou talvez van escolar, um exemplo, que foi mais afetado. Só pode repetir aquela dica que o senhor deu, por favor? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo foi afetado, gente. Você ainda tem um caminhão, você ainda tem uma profissão. Tem gente que foi afetado e não sobrou nada. Então, agora, o que você tem que fazer? Quando tem uma tempestade, o que você faz? Você arma o guarda-chuva e fica um pouco quietinho embaixo do guarda-chuva, mas pensando. E, em vez de ficar muito ansioso, fique antenado nas possibilidades, numa oportunidade que apareça. Porque, às vezes, você não está vendo uma coisa que, às vezes, está muito perto de você. Deixa eu dar um ditado português que você vai gostar muito. Sabe qual é o ditado português? É assim, andando na égua e perguntando por ela. Sabe o que é isso? Às vezes você está em cima da égua e pergunta assim, onde será que está a égua? A égua está embaixo de você, está mais perto de você do que você imagina. Às vezes a solução do seu problema, às vezes está mais perto de você, mas com a sua ansiedade, você não enxerga, você está olhando longe demais, ou você está olhando para outras pessoas que estão tendo oportunidades que aparentemente você não está. Tenha calma, sabe? Tenha calma, tenha tranquilidade, sabe? Acredite, tenha esperança. Nós já estamos no fim da pandemia, sabe? Agora, o terceiro trimestre do ano, está tudo melhorando, está começando a melhorar, sabe? As cargas... Agora, você tem que ser uma pessoa querida, você tem que ser uma pessoa confiável, você tem que ser uma pessoa do bem, né? Agora, na peneira, você tem que fazer uma reavaliação de você mesmo, sabe? Agora, todos nós, por exemplo, temos que rever nossos custos e nossos preços, porque, às vezes, nós vamos ter que trabalhar mais, ganhando menos. Mas, professor, mas não paga a conta. Mas será que não paga uma parte da minha conta? O que é preferível, 10 ou 0? O que é preferível, 5 ou 0? Né? Então, a gente tem que... Sabe, agora é hora de avaliar. Mas pense nesse ditado. Andando na égua e perguntando por ela. Cadê a égua? A égua, às vezes, está pertinho de você. Então, tenha tranquilidade, tenha calma, sabe? Esteja sempre antenado numa pequena oportunidade, sabe? Numa conversa que você ouve num posto, numa oportunidade de frete aqui, de lá, sabe?
sempre você pode encontrar uma saída. E tenho certeza que nós já estamos entrando no período melhor, né? E com certeza nós vamos sair dessa crise melhor do que a gente entrou. Professor, mais uma pergunta aqui. Na verdade, tem mais duas, porque a gente está com o tempo já. A sua explanação foi perfeita, a gente conseguiu abordar todos os aspectos aí referente a dicas importantes para essa retomada dos nossos motoristas, mas tem uma pergunta aqui, a penúltima pergunta, olha só. Professor, eu trabalho com turismo receptivo, que ainda está parado. Tem um Sprinter, ele falou que tem um Sprinter 2019. Qual dica o senhor dá para ele? Ele trabalha com turismo receptivo, está um pouco preocupado, ele não falou a região do Brasil, né? Mas qual a dica aí para quem trabalha com turismo e turismo receptivo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalho muito com a área de eventos, de feiras e eventos. A mesma situação, quer dizer, deu uma parada grande. Agora, lembre da vida frugal e vai retomar, logo vai retomar. Eu já estou vendo, por exemplo, deixa eu falar para vocês, nós fizemos uma live, tem lá até no meu YouTube, Professor Marinhos, YouTube/Professor Marinhos, tem lá, com donos de cadeias de hotéis, está retomando, né? As famílias estão retomando, né? Principalmente hotéis, fazenda, resorts, por enquanto ainda o pessoal vai ter um pouco de receio, um pouco de medo às vezes da viagem, mas logo retoma. Então agora o que você tem que fazer? Você não pode morrer na praia. Então tome cuidado, quer dizer, arme esse guarda-chuva, né? Reúna a sua família, fala, gente, é o seguinte, vamos segurar agora, porque logo a gente abre. Né? E você tem uma Sprinter 2019, não é Deus, queria eu ter uma Sprinter 2019, mas eu digo, mas é isso mesmo, vai, sabe, acredite e pise fundo, no sentido de você acreditar, e se coloque à disposição, sabe, veja outras oportunidades. Pense no ditado do andando na égua e perguntando por ela. Às vezes, você pode ter oportunidade. Às vezes, a gente está muito focado no turismo receptivo, e esse turismo receptivo baixou, a gente, às vezes, não consegue ver outras oportunidades que podem existir, né? Podem existir, né? Em alguns tipos de translado que você possa fazer na sua região, mas tem que primeiro, calma, esperança, sabe? E pensar sem ansiedade, porque a ansiedade trava a criatividade. Ótimo, professor. Professor, a última pergunta aqui, né, partindo para o nosso encerramento, essa é bem interessante, professor. Tem a ver com empreendedorismo, hein? Olha só, trabalhei por 20 anos na mesma empresa e, infelizmente, fui desligado, né, por conta da crise. Tenho meu fundo de garantia e tudo mais, recebi as multas rescisórias e sempre tive a vontade de empreender, de ter o meu próprio caminhão. Professor, chegou a hora? Olha, eu acho que chegou, só que espere um pouquinho só. Espere um pouquinho. Primeira coisa, se você realmente quer ter um caminhão, pense um pouco, você gostava disso desde criança? Né? Porque uma das coisas em orientação vocacional que a gente faz é o que você gostava de brincar quando era criança. Né? Eu, por exemplo, sempre, desde criança, gostava de dar aula. Né? Eu conheço gente, por exemplo, que é piloto de aviação, que só brincava de aviação. Meus filhos, nós temos a Universidade do Cavalo, sempre brincaram com o negócio de cavalo, e são felizes no cavalo. Então, se essa é a sua vocação, espere um pouco, veja, sabe por quê? Porque deixa eu explicar uma coisa para você. Você pode ter bons financiamentos, como sistema de consórcio, etc., para você adquirir um caminhão, né? Para você entrar. Mas é muito difícil você ter recursos para capital de giro, para você se manter numa profissão numa época difícil. Então, se você aguardar um pouco, para você sentir o pulso desse terceiro, pouco é pouco mesmo, nesse terceiro final do ano, nesse último trimestre,
aí comece já a procurar consórcio, financiamento, maneira, o Banco Mercedes-Benz, comece a conversar com todo mundo para você ir se preparando e amadurecendo na sua cabeça. Mas quer que eu diga? Você vai realizar o seu sonho, você vai conseguir fazer, sabe? E outra coisa, faça de uma maneira que você consiga o frete antes da frota. Isso que eu quero dizer, entendeu? O que é o frete antes da frota? Que você já comece a conversar, fazer bons relacionamentos, com a possibilidade de falar, e se eu tiver um caminhão assim, você, sabe, já vá preparando na sua cabeça, vá fazendo essa tela mental de você com o seu caminhão já, e até que ele se realiza. Né? Mas sinta um pouco o pulso para você não ficar sem capital de giro, para você se sustentar, né, com esse seu fundo de garantia. Professor, excelente. Professor, a gente poderia ficar aqui, tem pergunta até meia-noite, mas infelizmente, né, nós temos que encerrar aqui o programa com muitos comentários, elogios. Professor, queria então uma mensagem final sua para a gente estar encerrando aqui, né, essa live para todos os motoristas, clientes e parceiros da Mercedes-Benz de todo o Brasil. Olha, a minha mensagem, gente, é o seguinte. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela paciência de vocês. E segundo, gente, acreditem, vocês são, na verdade, a verdadeira locomotiva desse país, que é o pequeno, que é o trabalhador, que é aquele motorista, é o que conduz o progresso, é o que leva a mercadoria, é o que leva a criança na escola, é o que leva as pessoas, é o que cuida das pessoas, é o que leva nos ônibus o transporte tanto municipal como intermunicipal e interestadual. Gente, vocês são pessoas muito especiais. Lembrem disso, né? Quer dizer, nunca se deixem abater por um pessimismo bobo, sabe? Lembrem, vocês têm um valor muito grande, vocês têm vidas na mão de vocês, vidas e mercadorias na mão de vocês, né? Então, parabéns pela profissão de motorista, né? Eu sempre brinco, né? Todo motorista tem cargo de direção, não tem? Né? É cargo de direção. Muita gente quer ter cargo de direção. Motorista é uma coisa fundamental. E olha, gente, vocês carregam esse país nas costas. Parabéns, muito sucesso. Professor Marins, muito obrigado por aceitar o nosso convite e colaborar com esse projeto, né, que visa ajudar os nossos amigos motoristas. Muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês, clientes, motoristas, amigos, por participarem com a gente. Até mais e não se esqueçam que os motoristas movem o mundo. Muito obrigado, até a próxima.